Boa noite a todos, sejam todos bem-vindos mais uma vez ao nosso trabalho da Fraternidade Espírita Allan Kardec. Vamos, a partir desse instante, entrar na sintonia da abertura do trabalho desta noite, pedindo aos nossos guias e mentores que estejam junto de nós, trazendo-nos o equilíbrio necessário, a compreensão e, acima de tudo, a capacidade de superar as dificuldades que esse momento pelo qual todos passamos nos impõe, como um desafio, como uma oportunidade de crescimento, de evolução individual e coletiva, já que é um problema, é uma situação em que todos nós estamos envolvidos, alguns participando ativamente, outros apoiando, outros aguardando e outros refletindo sobre o que significa esse momento na vida de cada um e a maneira com a qual nós temos que lidar com ele. E é em função de todas essas reflexões necessárias para esse momento que a Fraternidade Allan Kardec tem trazido através desses vídeos um momento para que nós juntos, sempre às terças-feiras a partir das 19h30, que é o momento em que temos o nosso trabalho presencial, que neste momento não está acontecendo, em virtude disso tudo, que a gente gostaria que todos estivessem nesta sintonia, neste horário, para que a espiritualidade, no seu amor infinito, esteja juntamente conosco, vibrando, trazendo as energias de cura, as energias necessárias para que cada um, dentro do seu merecimento e dentro da sua programação, receba essas energias curadoras, essas luzes, para que cada um consiga superar dentro da sua necessidade este momento. Vamos então, a partir desse instante, fazer esta oração que o nosso Pai nos ensinou. Pai nosso que estás no céu, santificado seja o vosso nome. Venha a nós o vosso reino, seja feita a vossa vontade, assim na terra como no céu. O pão nosso de cada dia dai-nos hoje. Perdoai as nossas ofensas, assim como nós perdoamos a quem nos tem ofendido. E não nos deixeis cair em tentação, mas livrai-nos do mal. Que assim seja. A nossa reflexão de hoje, ela vai tratar um pouquinho a respeito dos compromissos que nós assumimos para esta encarnação, É aquilo que nós pensamos que deveria ser o nosso papel durante esta vida e como que a gente precisa entender estas missões, esses compromissos kármicos e como é que nós vamos lidar com eles ao longo da nossa vida. A primeira coisa que nós precisamos pensar é com relação... eu sempre procuro apresentar uma premissa ao início das minhas reflexões, porque isso ajuda que a gente tenha um paradigma, tenha algo no que se referenciar para entender o que nós estamos passando. E eu trago a vocês uma premissa que é uma frase de André Luiz, que diz o seguinte: o propósito da sua vida na Terra não constitui a autoridade, a beleza ou o conforto efêmeros, é o aperfeiçoamento espiritual. Com essa frase de André Luiz, a gente pode inicialmente pensar que esse não é um mundo propriamente para que a gente venha se divertir, Muito pelo contrário. É um momento que a gente, quando começa a pensar no que significa essa frase, a primeira coisa que ele fala é em autoridade,
Então, nós não viemos aqui para sermos novamente aqueles que no passado tiveram autoridade, não souberam lidar com ela e acabaram prejudicando os seus semelhantes. Assim, os exemplos são milhares, né? Milhões de exemplos, então nem adianta a gente ficar levantando muito isso, mas é importante compreender o seguinte: a autoridade, ela precisa ser exercida para o bem comum. Isso é o princípio do amor de Deus. Quando você dispõe da autoridade no seu trabalho ou durante a sua vida perante os seus semelhantes, o grande objetivo de se dispor da autoridade é você poder compartilhar coisas boas com as outras pessoas, exercer essa autoridade com o intuito de ajudar o teu semelhante. Se não for para esse fim, então com certeza você não está cumprindo os teus compromissos perante a espiritualidade, e eu me refiro aos compromissos inicialmente de evolução espiritual, né? E o segundo, do amor incondicional, do amor em relação ao seu semelhante, ao seu próximo. A outra questão diz respeito à beleza ou confortos efêmeros, né? O que quer dizer isso na prática? Nós não viemos aqui para dispor simplesmente da beleza e dos confortos, que são confortos assim, que no passado, um bom exemplo disso no passado são aquelas situações que aconteciam em Roma, por exemplo, né? Em que as pessoas, para o seu conforto, significava, por exemplo, colocar seres humanos a serem devorados por feras no Coliseu em Roma, né? Isso é algo, não preciso dizer que é desumano, né? Mas são coisas assim que significavam o prazer, a diversão dessas pessoas, né? Ao custo das vidas, ao custo do sofrimento e da dor de muitos. Porque não era apenas aquela pessoa que estava ali dentro do Coliseu, né? Sem uma arma, sem nada, para disputar com um leão, ou 2 ou 3. Mas também tinham as pessoas, pais, mães, filhos daqueles que estavam ali dentro e que com certeza sofreram tanto quanto aquele que perdeu a vida ali dentro. Então, quando nós começamos a pensar no que significa isso, trazendo isso para os nossos dias, você vê pessoas que utilizam da situação em que estão, né, para dispor de coisas que vão muito além daquilo que eles realmente precisam. E aí você vê que no nosso mundo, na nossa cultura ocidental, existe evidentemente um estímulo exagerado, exacerbado ao consumo. E é um consumo que na prática ele não é um consumo consciente, não é um consumo adequado, né? Porque você vê pessoas simplesmente dispondo de coisas que não vão ser úteis no seu dia a dia, por exemplo, né? Eu compreendo e acho que todo mundo tem direito a ter aquilo que é fruto do seu trabalho, mas é necessário que a gente tenha, não digo um limite, mas que tenha um sentido daquilo que não é exagerado. Muitas vezes a gente tem lá um objeto, né, e aí, mas esse objeto já não é mais aquilo que eu gostaria, quem sabe eu pego um novo, quem sabe eu pego um mais moderno. E aí você vai assim, mas esse novo objeto, ele não vai fazer por você o mesmo que aquele anterior fazia? Vai.
Mas então, será que realmente é necessário esse novo objeto? Será que o antigo que você tinha ou que você ainda possui não é o suficiente, não resolve o seu problema? Na maioria das vezes, se a gente pensar, a resposta vai ser sim. Então, é importante compreender que muitas vezes esse consumo que a nossa cultura ocidental nos impõe, ele é um consumo que ele acaba sendo exagerado, né? E ele, com toda sinceridade, ele não vem a favor da nossa evolução espiritual, ou até mesmo do que eu considero tão importante quanto a minha evolução, é a evolução daqueles que estão ao meu redor, as pessoas que fazem parte dos meus círculos de amizade, familiares, né, e de trabalho. Não há, Allan Kardec sempre diz, né, que não há salvação individual, né, não há evolução individual, e sim coletiva, né, porque nós não podemos avançar, nós não podemos crescer quando aqueles que estão à nossa volta não estão seguindo junto conosco nessa evolução, nesse crescimento. Então, é sempre bom quando você pensar se alguma coisa é boa para você, pense se isso também é bom para aqueles que te rodeiam. Se a resposta for sim, então siga em frente. Se a resposta você não tiver certeza ou achar que a resposta é não, então repense o que você está pensando em fazer para ver se realmente aquilo é necessário ou se principalmente se pode ser feito diferente. Agora, como que nós preparamos a nossa encarnação, né? Como que acontece essa preparação para que a gente assuma esses compromissos? Primeiramente, antes de nós encarnarmos, certamente nós nos reunimos com os nossos mentores, né? O nosso anjo da guarda, de quem nós falamos na semana passada, e realizamos alguns acordos, alguns tratados, vamos dizer assim. E nesses tratados a gente tem família, amigos, inimigos, a região e até mesmo os desencarnados que porventura estejam envolvidos conosco. Então a primeira coisa que a gente assume de compromissos certamente é família, né? Porque é nela que a gente vem a este mundo, é nela que a gente se prepara, né? Então é importante compreender a nossa posição junto a uma família, né? Nós precisamos ser, dentro da nossa casa, da nossa família, a gente precisa ser uma bússola, né? A gente precisa ser o norte pelo qual aqueles que nós temos compromisso sejam orientados, né? Porque isso como diria assim, é algo que eu considero muito importante. As pessoas que dependem da gente, elas nos olham e nos aguardam para ver qual a posição que a gente vai tomar, qual a direção que a gente vai seguir. E isso é extremamente importante para aquelas pessoas, e por consequência, aquilo que é importante para o teu próximo é muito mais importante para ti mesmo, porque significa que você está sendo responsável pelo caminho que aquele está seguindo. Então, seja sempre a bússola, seja sempre o caminho pelo qual aqueles que te são caros precisam se orientar. Uma outra questão que eu considero também importante nos compromissos kármicos que a gente assume é a questão das amizades, dos amigos, né? Muitas vezes a gente olha para os nossos amigos e a gente fica pensando o que cada um destes que nos rodeiam, dessas amizades, o que cada um espera de nós, né? E eu diria assim que eu penso que as pessoas que nos rodeiam, elas nos olham e esperam alguma coisa da gente. Em algum dado momento,
elas vão ter uma expectativa sobre o que nós temos a fazer. E quando você tem uma conduta baseada naquilo que Jesus nos orienta, o que nós temos perante os nossos amigos é um ato que causa impacto, mas um impacto positivo, que é fundamental. Esse impacto que eu me refiro é quando a pessoa às vezes está perdida e você vem, senta e conversa com ela e ajuda para que ela reencontre o seu caminho. O impacto é da atitude, é do exemplo. Então, você está num grupo e todo mundo está prestes a fazer alguma coisa errada, enfim, uma bobagem qualquer. E aí você vem e tem uma atitude que quebra essa tendência, esse possível erro que o grupo iria tomar. Porque é uma coisa interessante, quando as pessoas estão só, elas têm um tipo de atitude, mas quando elas estão em um grupo, elas às vezes têm atitudes que sozinhas não teriam. É o chamado efeito manada, né? E quando se trata de brincadeiras ou até mesmo de atos que não são todavia corretos, o efeito manada parece que funciona muito bem. Mas eu acho que agora nós estamos vivendo um momento muito bonito em que esse, entre aspas, efeito manada, ele está servindo para que as pessoas olhem e comecem a pulverizar atitudes de solidariedade. Então eu digo assim, que bom que existe esse efeito de manada, né? Esse efeito de multiplicação de exemplos, fazendo com que as pessoas olhem à sua volta e vejam o que elas podem fazer pelo seu semelhante e os seus amigos, enfim, a todos que lhe rodeiam. É sem dúvida um dos momentos mais importantes de tudo que a gente está passando, que é justamente essa questão do exemplo. O exemplo que nós podemos dar aos nossos semelhantes e o exemplo que esses semelhantes podem multiplicar. Eu ouvi uma expressão esses dias que eu achei muito interessante com relação à solidariedade nesse momento. O vírus, né, o Covid-19, ele geralmente, quando contamina uma pessoa, essa pessoa contamina outras 3. E aí vai um efeito multiplicador de contaminação. Ao mesmo tempo que a solidariedade, quando divulgada, ela também tem esse efeito bonito, que é as pessoas começarem a multiplicar estes exemplos, os exemplos, e esses exemplos multiplicados gerando novos exemplos e outras pessoas descobrindo outras maneiras de colaborarem, de ser solidárias aos seus semelhantes. Isso é muito bacana, porque é isso que vai fazer com que nós consigamos transformar a nossa atitude de vida, o nosso momento encarnatório. Então, vamos lá, né? Vamos divulgar isso aí, vamos criar uma corrente de solidariedade, e isso é o que causa impacto junto às pessoas que nós estamos envolvidos, que estamos próximos. Uma outra questão importante dos compromissos que a gente assume são perante os nossos, entre aspas, inimigos. Os nossos inimigos, e aí nós precisamos pensar também que muitas vezes nós nem sabemos que os temos. Às vezes as pessoas se consideram nossos inimigos, né, por alguma razão, seja lá qual for, e às vezes a gente por acaso descobre isso, né? E outros, evidentemente, que têm isso muito claro, reconhecem essa situação de animosidade por parte de alguém, e isso é uma coisa que para muitos é fácil descobrir, né? Enfim, mas a nossa atitude perante essas pessoas é, como dizia o Cristo, de amor incondicional, né?
O amor incondicional com relação aos nossos inimigos não significa que você vai chegar e dizer: ah, meu inimigo, você é a melhor pessoa do mundo, eu te amo. Não é isso. O simples fato de você ter ciência que aquela pessoa não gosta de você, ou que você não gosta dela, por seja a razão que for, né? O simples fato de você ter essa ciência e você não querer que essa pessoa o mal para ela, isso já é o suficiente para que esse processo de amor incondicional tenha sido iniciado. Na prática, se você não gosta de alguém, se você tem dificuldades com alguém, ou se alguém tem dificuldades com você, não queira mal essa pessoa. Deixe que a vida conduza, deixe que as situações da vida dela criem os momentos necessários para que ela reflita, para que ela entenda o que ela passou, para que ela entenda aquilo que ela está vivendo e simplesmente ela siga o caminho dela e nem se dê por conta, nem perceba que você existe. Deixe que as coisas se conduzam, deixe que as coisas tomem seu próprio rumo, né? Vamos deixar essas pessoas no seu canto, não vamos mexer com elas para que elas também não se sintam necessárias de mexer com a gente. Na prática é isso, né? Não vamos ser piegas de querer amar alguém que você sabe notoriamente que a pessoa não gosta de você ou que tem uma atitude contrária a você. Deixe ela viver a vida dela, né? Deseje que ela encontre o seu caminho, porque muitas vezes essas situações são resultado de inveja, de processos que já vinham de outras vidas e que colocaram na sua frente para que você fosse capaz de transformar isso, que você fosse capaz de olhar para essa situação e dizer assim: não, agora que eu tenho consciência que essa pessoa tem esse ódio, tem essa raiva de mim, eu vou agir diferente com relação a ela. E isso é importante, porque aí está o processo da evolução. Bem, uma outra coisa que também faz parte dos nossos compromissos é a região na qual nós vivemos. Muitas vezes você nasceu, é o meu caso, por exemplo, eu nasci no Rio Grande do Sul e hoje eu vivo já há mais de 15, praticamente quase 15 anos em Santa Catarina, né? É a região que eu escolhi para viver e é a região no qual eu torço, é a região que eu vibro para que dê tudo certo. É a cidade, é a região onde meu filho nasceu. Enfim, é o lugar que eu escolhi para conviver com as pessoas. Aqui eu sou feliz, aqui eu tenho bons amigos, aqui eu formei a minha família. Enfim, a região é o lugar em que nós viemos, nós escolhemos vir, seja num dado momento da vida, como foi meu caso, mas muitas vezes você nasce e vive a vida inteira naquela região. E o mais importante que você tem com relação a essa questão da região é a diferença que você vai fazer nesse lugar. Às vezes, um exemplo de um médico às vezes vive numa cidade grande em que ele é mais um médico em meio a milhares que vivem. E aí de repente ele sai lá do conforto, do sucesso, enfim, de tudo que de bom uma cidade grande pode oferecer para ele, e ele vem para uma cidade pequena, onde ele é um dos 2 ou dos 3 médicos, e ali ele vem e faz a diferença naquela comunidade. Ele traz o conhecimento, ele traz a saúde, ele traz o crescimento das pessoas enquanto saúde pública. Enfim, vem para fazer a diferença naquele local. E isso é muito bacana. E todos nós temos a oportunidade de, num dado momento, na região em que nós estamos vivendo, na que nós escolhemos para viver, nós temos a condição
de fazer alguma coisa, e essa alguma coisa vai significar uma transformação, uma melhora, um aprimoramento daquela região que a gente escolheu viver. E isso é interessante, que muitas vezes você está com tudo para transformar, com tudo para fazer, e você fica pensando assim: ah, mas eu não sou capaz, eu acho que isso não é para mim. Não tenha dúvida que você pode fazer alguma coisa. E às vezes você, quando começa a fazer alguma coisa, você: eu não tenho condição para fazer isso é muito para mim, eu não sou capaz. E na verdade você é. E tudo no seu início tem um processo de aprendizado, tudo tem um processo de aprimoramento. E quando você compreende isso, aí as coisas começam a fluir. E aí você começa a fazer aquilo cada vez melhor, até que chega um ponto em que você diz assim: puxa, e eu quando comecei achei que eu não seria capaz de fazer isso. E hoje eu estou fazendo e estou feliz em fazer isso. Agora, se isso que você está fazendo ainda assim consegue transformar as pessoas que vivem na região, então você está no caminho certo, você está dentro das leis crísticas. E por último, é a importância, é a relevância que nós temos junto aos desencarnados. Porque mesmo você estando encarnado, você conviveu, você tem uma correlação com espíritos que poderiam já estar aqui, ou então que desencarnaram durante o tempo em que você estava aqui. E em ambos os casos, você tem um compromisso de poder ajudar essas pessoas, né? Você veio com um compromisso de ajudar esses espíritos. E as maneiras de fazer isso são as mais diversas também. Por exemplo, o trabalho que é feito numa casa espírita, ele, além de ajudar as pessoas que lá vão presencialmente, né, os chamados encarnados, ela também está ajudando os desencarnados daquela região, ou até mesmo aqueles desencarnados que você conduziu até aquela casa espírita. Porque às vezes você vai para o trabalho dizendo assim: puxa, eu estou precisando de tomar um passe hoje e tal, ouvir a reflexão, pensar um pouquinho sobre as coisas do espírito. E mal sabe você que você está indo até esse lugar para levar alguém que precisa mais de ajuda do que você mesmo pensa que tem a necessidade. Então, quando você olhar para a sua volta, pense que tem espíritos desencarnados que precisam da tua oração, da tua energia, do teu amor, porque essa é a missão nossa perante a nossa encarnação, é de ajudar os nossos semelhantes, é de trabalhar em favor do nosso semelhante. Isso é um processo de evolução baseado em dois elementos que são a estrutura de todo o trabalho espiritual: amor e caridade, porque é com eles que a gente vai conseguir transformar. E finalizando, eu gostaria de dizer para vocês que o teu comportamento na família, no trabalho e na sociedade precisam ser reflexo do Evangelho de Jesus. E é com essa frase que eu encerro a reflexão de hoje, dizendo a vocês que sempre que vocês pensarem no que vocês podem fazer pelo seu semelhante, primeiro olhem dentro de casa, depois olhem nos seus vizinhos, depois no seu ciclo de amizades, depois no seu ciclo profissional, e vai estendendo estas órbitas e vendo a quem você pode estender sua mão e a quem você pode ajudar. De desejar a todos vocês uma boa noite, e que nas orações
que vocês fizerem hoje, lembrem se vocês estão cumprindo com seus compromissos, primeiramente com aqueles que lhe rodeiam, sua família, seus amigos, seus colegas de trabalho e as pessoas que porventura cruzem o seu caminho. Pensem se vocês estão fazendo aquilo que se proporam fazer e que aquilo que estejam fazendo, que isso esteja baseado no Evangelho de Jesus. A todos, uma boa noite e fiquem com Deus.